É isso. Bom, cumprimento a todos, agradeço mais uma vez a presença e venho para dar continuidade ao nosso mini curso sobre o tema A Bíblia como Literatura. Esse mini curso foi promovido, pensado, planejado primeiro pelos organizadores, pelos idealizadores do projeto aí que oferece mini cursos online, o Sopro na Palavra, e eles me convidaram gentilmente para oferecer esse mini curso sobre a Bíblia como literatura, e nós estamos no nosso segundo encontro. Nós vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre a história da Bíblia, rapidamente, que eu quero entrar naquele autor que eu compartilhei um texto com vocês já há algum tempo, chamado Erich Auerbach. Nós vamos falar desse texto aqui primeiro. Mimesis, de Erich Auerbach. Eu enviei o primeiro capítulo, que é maravilhoso, é genial. Nós vamos comentar o capítulo, mas antes vamos chegar até esse ponto na história. Eu vou contar rapidinho, vou tentar problematizar aqui a história da Bíblia, para que a gente entenda a Bíblia como literatura. Bom, de um ponto de vista secular, digamos assim, eu olho para a Bíblia, e claro, ela pode ser muitas coisas, mas uma coisa que ela é para todo mundo é um livro. Quer dizer, você pode dizer, a Bíblia é para mim um exemplo de literatura, ela é para mim um texto sagrado, onde Deus fala comigo, mas ela é um livro mesmo que você não pense nela dessas outras maneiras, ela é um livro. De certa maneira, portanto, ela é literatura, e você pode empregar no seu estudo, na sua leitura, os métodos, as práticas de leitura que você já emprega para ler outras coisas. Mas ela tem as suas peculiaridades. Primeiro, porque é um livro muito antigo, que tem uma história extremamente complexa, não é? E, claro, porque ela é um livro especial na nossa cultura, por sua relação com outras expressões artísticas, ou seja, nenhuma outra obra é tão influente e tão presente na arte, desde da pintura, o cinema ou na própria literatura, e, claro, por sua relação com a religião judaico-cristã, as religiões, portanto. Então, isso faz com que esse livro seja, de certa maneira, especial e visto sempre com um olhar muito, muito peculiar. E eu gostaria de tratar agora do aspecto da sua antiguidade, da sua materialidade, da sua origem, porque, de certa maneira ingênua, muitos leitores pensam que a Bíblia foi criada a partir de uma psicografia daquelas assim, sobrenatural, né? E, bom, as coisas não foram assim. Claro, ela nasce numa cultura antiga e muito analfabeta, digamos assim, não letrada, onde a tradição é oral, a transmissão de conhecimento é oral, né? É pela oralidade que se trabalha. A escrita é rudimentar, os materiais de escrita, os meios, os suportes para a escrita e transmissão do conhecimento são rudimentares. Então, você tem, por exemplo, textos aqui na Bíblia, antigos, que refletem, de alguma maneira indireta até, ou não, práticas de escrita em material que a gente hoje em dia já não usaria mais. Por exemplo, a escrita na pedra que reflete lá o texto do Moisés, né, que recebe as tábuas com os 10 mandamentos, por exemplo. Então, aquilo ali de cavar na pedra um texto. Ou aquela escrita, antes de existir alguma coisa que se pareça com papel, a escrita cuneiforme, por exemplo, você fazia uma tabuinha de argila, né? Deixa eu pegar um livro aqui, formatava o barro aqui e grafava, né? Escrevia, riscava esse barro, depois você assa isso como um tijolo e você tem uma tabuinha com texto, onde você pode, então, transmitir, enviar como carta, guardar, usar isso para uma leitura pública. Isso é importante. Essa leitura só acontece quando alguém letrado, tendo em mãos esse texto, faz a leitura pública. O texto não é feito para ser em casa, não é feito para você meditar e rezar, nem nada disso, né? O texto, ele existia como um instrumento para a oralidade, para transmitir uma mensagem comercial, para, por exemplo, eu vou enviar os meus sacos de farinha,
e mando um caco de cerâmica onde eu risco, estou mandando 150 quilos, né, de farinha. É bastante prático, portanto, pragmático. E, claro, ela começa a produzir literatura desse jeito aqui. São mitologias, são orações, cânticos, salmos, esse tipo de texto religioso. E aí uma particularidade importante. Os textos mais antigos, eles refletem um caráter que eu chamo de pericopal. Perícope. Porque a perícope é uma unidade de texto completa em si mesmo que a gente consegue identificar na Bíblia. Ela é feita de perícopes. Ele não é um texto corrido como um autor moderno produz. É um texto que você precisa e tentar entender onde que ele está delimitado. Ele começa e termina uma pequena história, e aí começa outra que dura 3 versículos, e aí tem uma outra narrativa que dura 17 versículos, e você consegue identificar isso bem claramente. Isso reflete tanto o período em que os textos eram escritos aos pedaços e depois foram compilados, quanto, eu diria, que uma maneira de pensar de um escritor antigo. Ele não tinha a prática de se escrever textos longos, em capítulos, grandes sessões, como nós fazemos hoje. Então, eles escreviam, ainda que tivesse material para isso, pequenas unidades de texto. Então, a Bíblia ele é um texto pericopal, ele é um texto dividido em pequenas sessões, o texto praticamente inteiro. Eu diria que os textos mais longos e corridos são as cartas do Novo Testamento. Os demais são sempre coletâneas de pequenas unidades. Ok? Bom, pense então que surge depois a escrita em couro, né, e em papiro, o papiro que é feito no Egito, extraído de uma planta, e aí você consegue, digamos, ter algo muito parecido com o nosso papel hoje, e depois esses papiros, essas folhas são coladas ou costuradas e formam um rolo, e o rolo permite que você tenha textos maiores. E os judeus, quando começam a ter seus textos como sagrados, armazenam esses textos em cópias nos seus rolos e guardam eles nos seus lugares de culto. Então, na biblioteca do templo, nas suas sinagogas, e ali, aos sábados, por exemplo, esse texto é retirado da prateleira e lido. As pessoas não têm, portanto, esse texto em casa. Né? As pessoas nem saberiam ler esse texto em casa. Pense você que se alguém quisesse ter uma Bíblia, para começar, tinha que ser alguém muito rico, que sabe ler, ou que tem um escravo que sabe ler, e ele paga o trabalho manual, né, artesanal, de quem vai produzir esse livro, matando muitas ovelhas para tirar couro, para costurar e cortar e produzir essas folhas, e depois o trabalho de um copista que vai manualmente, durante, sei lá, 1 ano, quanto tempo você acha que demoraria para você copiar manualmente uma Bíblia? Então, você vai pagar o salário de um trabalhador por 1 ano para você ter esse material em casa. Isso não é uma coisa viável. Na verdade, quem tinha isso eram instituições, digamos assim. Né? As pessoas conheciam oralmente aquilo que se lia, então, através dos seus cultos. E de fato, a Bíblia reflete o uso, a prática de um grupo elitizado, de sacerdotes, de escribas. A população, em geral, não tinha muito acesso a isso, a não ser oralmente, ouvindo nas reuniões públicas, né, nas assembleias. Ok? Bom, o códice, como a gente conhece, esse tipo de encadernação, né, que você tem, então, uma folha que é dobrada, você junta várias folhas dobradas e as costura, e forma pequenos livros. Aqui nós temos vários pequenos livros assim, né, e até hoje a gente usa. Esse formato códice, ele surge por volta aí de, sei lá, 200 depois de Cristo. Portanto, a Bíblia não foi escrita no códice, foi escrita em rolo ou em folhas soltas mesmo, né, como no caso das cartas. Mas é fato que parece que os cristãos têm uma participação grande na escolha do códice como seu método de transmissão dos textos. Eles começam a copiar seus textos em códice quando esse formato se torna disponível. E é um formato muito mais útil para o uso e para consulta e para leitura, porque você pode simplesmente ir e voltar e consultar o texto. Imagina você num rolo do profeta Isaías, tendo que desenrolar ele para tentar achar uma passagem que você leu num texto que não tem sequer vogal, não tem divisão entre palavras,
um texto que não tem pontuação, não tem parágrafo, não tem capítulo, não tem subtítulos. É uma tarefa difícil. Então, o códice vai nos facilitando. Então, com o tempo, o códice ganha a preferência, né, dos leitores, a não ser os mais tradicionais, né? Hoje, eu me vejo como esses mais velhos tradicionais que gostam ainda de comprar o livro em formato físico. Eu tenho meu Kindle, meus livros digitais, etc. Mas eu gosto mesmo do formato aqui, porque eu estou ficando velho, né? Eu fui alfabetizado, eu estudei com livros físicos. O mesmo aconteceu no passado, quando os judeus mais tradicionais gostavam da cópia feita no rolo de couro e tal, e resiste, então, ao códice, né? Assim como depois vão resistir a uma tradução do texto. Bom, a Bíblia passou por um processo complexo, portanto, de escrita. Imagina esse conteúdo espalhado, então começa a ser reunido. E quando é que isso vai virar uma coleção? Bom, pelo uso popular, pela tradição. Então, você imagine que os livros de Moisés, tradicionalmente atribuídos a Moisés, foram rapidamente reunidos, recolhidos, e recopiados, e recompilados, e aperfeiçoados, e corrigidos. Depois você tinha uma outra coleção de livros de profetas, fechada, e você tem, então, uma outra coleção mais aberta, chamada de escritos. Os judeus assim o nomearam, os escritos. E ali entra a poesia, ali entra textos sapienciais, textos que nem falam de Deus, não é? Entram os provérbios e os salmos, etc. E esses textos formam um terceiro conjunto. A Bíblia, esses conjuntos variavam, portanto. Existiam livros que estavam presentes, por exemplo, nos leitores judeus da comunidade de Jerusalém, mas que não eram conhecidos de uma comunidade que vivia em Antioquia, ou que vivia em Alexandria. Às vezes, os de Alexandria conheciam outros textos que foram escritos ali, mas que não conheciam o texto que eram lidos em hebraico lá em Jerusalém. Ou seja, era um problema porque nós não tínhamos uma instituição e um cânone fechado. A Bíblia foi traduzida para grego no século III a.C., mais ou menos. A gente chama de Septuaginta, essa tradução para o grego, para atender essa comunidade judaica que já nem fala mais hebraico, ou aramaico, que seja. E isso diria que foi uma primeira tentativa de formação de um cânone, foi uma escolha de livros que forma a Septuaginta. Os cristãos gostaram, adotaram esse texto. Quando surge o cristianismo como uma espécie de seita judaica, não? Eles adotam os textos dos judeus, mas a partir da versão grega. E começam a interpretar esse texto em favor das suas crenças. Os judeus não gostaram e reagiram contra esse texto e disseram, não, nós vamos voltar para o hebraico, vamos proibir o uso do texto grego, e aí eles criam aí sim um cânone hebraico no final do primeiro século. Isso já é um grupo de fariseus que estão dando origem a uma religião mais institucionalizada do que será no futuro, que a gente conhece como judaísmo, né? É chamado na época de judaísmo formativo, os estudiosos falam judaísmo em formação, depois será o judaísmo rabínico, formado, portanto, como uma descendência dos fariseus, de escribas, fariseus e tal. Posto que a religião que predominava no imaginário popular, que era do templo de Salomão lá, dos sacerdotes, era uma religião sacrificial, essa destruída no ano 70, quando os romanos destruíram o templo. Então, acabou ali a religiosidade sacrificial e o judaísmo teve que se adaptar a novas circunstâncias e aderiu, então, à religião da lei, a religião centrada no texto, na sua interpretação e prática. Ok. A partir desse momento, nós temos judeus com o seu cânone e os cristãos com o seu outro cânone, que era muito baseado naquela Septuaginta. E só depois, lá pelo século IV, que eles traduzem para o latim, encomenda-se códices de qualidade, com os textos, traduzindo ele do hebraico e do grego, e aí você produz cópias em latim, e aí a Bíblia, que é chamada Vulgata, vai tomar conta, vai se tornar a Bíblia oficial do cristianismo e vai ser lida durante toda a Idade Média. E, claro, a leitura da Idade Média é uma leitura cristã, né?
Existem alguns modos de lê-lo, algumas metodologias, alguns princípios interpretativos, que a gente chama de leituras alegóricas, cristológicas, né, anagógicas, etc., mas todas ainda feitas por, digamos, doutores da igreja. E a coisa vai mudar mesmo a partir, primeiro, da Renascença, quando nós temos depois a invenção da imprensa, a Reforma Protestante, e existe uma demanda por textos em sua língua original, e textos críticos começam a surgir, começa-se a ler, então, a Bíblia de volta fora das igrejas em outras línguas, né? Começam a surgir as traduções, o próprio Lutero é um tradutor da Bíblia para o alemão, a King James para o inglês, de 1616, uma coisa assim. Então, começa-se uma nova maneira de ver o texto bíblico, e vai surgir, claro, aí, principalmente no iluminismo, certos críticos do próprio texto, gente que começa a ler, eu diria de maneira autônoma. Né? Então, traduções sempre existiram, tá certo? Já que você tem, na própria Bíblia, evidências de que tem textos que foram traduzidos. A Bíblia grega, portanto, é uma tradução dos textos hebraicos já de 250 a.C. A Bíblia latina, a Vulgata, é do século IV, então 390, mais ou menos. E daí, mas isso já existiam outras, essas são as mais famosas, né? O Orígenes, pensador cristão, tinha feito uma Bíblia em 4 línguas, colocando folhas paralelas em 4 idiomas. Então, existem outros tradutores, outras versões, que a gente não conhece muito hoje em dia. Sempre existiram. Mas a tradução, a igreja depois vai fechar com o latim, igreja cristã, e só começam a surgir, então, traduções para o inglês, para o alemão, para o espanhol, a partir de 1600 e alguma coisa. Depois da Reforma Protestante. Veja você que eu estou falando principalmente aí dos países, Alemanha, e Inglaterra, né, que vão aderir ao protestantismo. Então, eles começam a traduzir a Bíblia. E, bom, e daí as práticas de leitura mudam, e pessoas começam, por exemplo, a ler e apontar com muito mais autonomia algumas contradições, ou coisas que a leitura tradicional e cristã não tinha coragem de apontar. E dizer, olha, isso aqui é um erro que está na Bíblia, isso aqui é uma contradição, uma incoerência interna aqui, olha, esse personagem aqui, provavelmente, exato, é Exaplador Orígenes, aqui são 6 línguas, então. Então você tem um trabalho agora, começa uma nova crítica à Bíblia, de maneira um pouco mais autônoma com relação ao poder institucional da religião, mas o que a gente chama de Bíblia como literatura de fato, ele vai começar, eu diria, que já no final do século XIX, e aí é onde eu queria chegar, no grande marco de transição da Bíblia como literatura, que é, assim, já no século XVIII, então, começa a surgir uma ciência de interpretação bíblica que a gente chama de exegese bíblica. Especialistas no texto bíblico, nessa história, nessa transmissão, nas línguas originais, surgem várias ciências e várias críticas, formas de críticas que vão estudar a Bíblia. E se elabora, de fato, toda uma erudição bíblica que vale muito a pena ser conhecida. A Bíblia como literatura, como nós conhecemos, é, portanto, um passo depois disso, da exegese bíblica, que não morreu, continua sendo praticada, mas é um passo a mais. E eu diria, que é onde eu queria chegar, que o Erich Auerbach é digamos assim, um marco, né? Marca uma transição na história da leitura bíblica, colocando perguntas de caráter literário que outros autores, ainda, mesmo especialistas em Bíblia, não haviam feito. Então, Erich Auerbach, como crítico literário não especializado em Bíblia, se propôs a escrever um texto, que é este aqui, de 1946, em que ele, deixa eu ler o subtítulo, olha só, ele estuda a representação da realidade na literatura ocidental. Portanto, o projeto dele é enorme.
eu quero falar de como é que a cultura ocidental representa a realidade, ou cria mundos através da sua ficção, na literatura. Quais são os tipos, as maneiras de narrar, as características, as linhas evolutivas desse pensamento, da maneira de descrever personagens, da maneira como o narrador se comporta, se revela e conduz a história, como se desenvolvem os enredos e os cenários, etc. Quando ele faz essa pergunta, vamos falar então sobre a representação literária, ele precisa definir o começo dela, um marco inicial. E aí o primeiro capítulo desse livro que eu compartilhei com vocês, vocês encontram na internet, é coisa fácil, ele aponta duas fontes, dois pilares, duas bases para toda a literatura ocidental. Homero, escrito lá por volta do século VI a.C., na Grécia, correto? Poeta. Homero, ou seja, Ilíada e Odisseia. De outro lado, a Bíblia. Então, ele aponta esses dois textos e compara-os, analisa-os rapidamente, tirando conclusões, analisando, nesse capítulo, um canto da Odisseia e um capítulo do Gênesis na Bíblia, e ele tira conclusões genéricas, e diz assim, olha, a narração de Homero segue por essas trilhas, a narração bíblica por essa outra, e isso vai influenciar toda a história da literatura daí para frente. Por quê? De certo modo, consciente disso ou não, intencionalmente ou não, todos os escritores que virão fazem parte, são herdeiros dessa literatura. São leitores e, de certa maneira, a copiam, a desenvolvem, imitam o seu estilo, ou seja, aqui está a origem daquilo que a gente sabe fazer como contadores de história, como escritores. Daí nós temos um argumento importante para ler a Bíblia como literatura, porque vocês talvez tenham uma experiência sobre isso. Você é capaz de fazer todo um curso de literatura na universidade e não falar sobre Bíblia. Porque, de alguma maneira, no momento que as universidades se secularizam, é como se ela deixasse a Bíblia de lado e dissesse, não, isso aqui é patrimônio da igreja, deixa que os religiosos tratem disso. Vamos falar de literatura. A Bíblia não é literatura, percebe? E o Auerbach que ajuda a gente a quebrar esse paradigma daquela coisa da universidade que, no máximo, você tem as universidades que têm origem religiosa, a PUC, né, que é católica, o Mackenzie presbiteriano, a metodista, que é da universidade, que é da igreja metodista, etc., que tem os seus departamentos onde, digamos assim, a religião e a Bíblia têm espaço. Mas os demais são seculares. E aqueles que fazem cursos de literatura são capazes de estudar vários anos e nunca mencionar a Bíblia, que, como o Auerbach vai nos mostrar, é simplesmente a base, é o começo da literatura ocidental. Se você, como crítico literário, como alguém que estuda literatura, não conhece a Bíblia, é provável que você tenha uma lacuna na sua formação, posto que esse autor que você estuda provavelmente era um leitor de Bíblia. É um conhecedor dessa cultura, dessa linguagem, desse modo de narrar, né, e cria alegorias, aproveita personagens, e ideias, e temas, e estilo que vem daquela literatura. Então, para todos, eu acho que vale a pena ler a Bíblia de um ponto de vista também secular e literário. Ou seja, a Bíblia como literatura para começar, dizer que ela não precisa ser sempre um texto sagrado e religioso. Ela pode ser vista de um ponto de vista também secular e literário. Ali, ela também tem valor para pessoas que não creem. Isso acho que é um dos argumentos que nós vamos ver se repetir nos livros que dizem ler a Bíblia como literatura. Não, ela pode ser até o livro sagrado para você, mas ela não precisa ser. Ela pode ser um livro e ela tem valor como livro, como literatura.
Quer dizer, ela não perde nada para Homero, ela não perde nada para outros gênios literários, entende? Ela também tem valor como literatura. É isso. Bom, então o Eric Auerbach cria, faz esse trabalho que eu considero genial. Ele faz alguns apontamentos de características da narração bíblica, lendo Gênesis, e nós vamos perceber que, desde 1946, portanto, boa parte do que a gente diz que é ler a Bíblia como literatura não é outra coisa senão desenvolver, aprimorar, criticar e aplicar as ideias que o Auerbach apontou. Assim como eu fiz na nossa primeira aula, em que eu li um texto e mostrei, olha, aqui estão o meu ponto de vista, percebi essa característica aqui na narração do Evangelho de Lucas. Ele faz isso com Gênesis, e eu acho que ele faz de maneira genial. E vocês vão ver em todas as outras obras que leem a Bíblia como literatura, como os temas que ele levanta se repetem, o que me faz vê-lo como um leitor muito perspicaz, muito arguto. O cara lê e tira realmente características literárias que se aplicam a toda a literatura bíblica. Ok? Vou resumir, isso aqui tem para vocês um resuminho no nosso plano de curso, mas eu vou apontando aqui porque não temos tempo de ler o capítulo todo. De todo modo, eu acho que sempre vale a pena fazer a leitura do texto de verdade para você saber que eu não estou mentindo, né? Para acreditar em mim. Então, vamos lá. Eu vou resumir os pontos principais da análise do Eric Auerbach. Ok? Então, vamos lá. Já falei a primeira. A Bíblia e Homero são textos fundantes. E você vai ver características desses dois livros, desses dois pilares, se repetindo e sendo reaproveitados em toda a literatura ocidental. Feito. Segundo apontamento, a Bíblia é um texto lacunar. Vocês vão ouvir esse termo várias vezes. Lacunar diz respeito a um texto cheio de lacunas, de brancos, de espaços incompletos. O narrador, ele fala da seguinte maneira: Homero é muito claro, é muito explícito. Você não tem, por exemplo, uma discussão sobre a interpretação do capítulo tal de Homero. Porque ele diz o que tem que dizer, ele diz tudo. É muito colocado às claras. Enquanto que a Bíblia é uma narração incompleta, como nós vimos no exemplo de Lucas 22. Senhor, devemos usar as espadas? O personagem pergunta e não tem resposta. Esse tipo de coisa é comum na Bíblia, faz parte já da cultura, do estilo de narração daquele povo, daquele pensamento semítico, e ele vai tirar essa conclusão lendo Gênesis. É lacunar, portanto. O narrador, ele é muito sucinto. Ele só diz o que é essencial. E deixa muito espaço em branco, muita coisa que ele não descreve, e, portanto, quanto menos alguém fala, quanto menos o narrador nos conta, mais espaço você tem para especular, para inventar, para imaginar, para criar. Daí que, quando você voltar a ler o mesmo texto bíblico numa outra tradução daqui a 10 anos, você vai encontrar outras possibilidades de leitura, porque as lacunas estavam lá e você agora as preenche de um modo diferente. Daí que esse texto muda. De geração para geração, de cultura, de tempo em tempo, de língua para língua, e, às vezes, o mesmo leitor pode ter experiências diferentes de leitura dentro de um mesmo texto. Tá certo? Quanto mais, sei lá, erudito é um leitor, são diferentes a maneira como ele preenche. Quanto mais inserido numa determinada religião está o leitor, ele mais vai colocar as doutrinas, né, a ortodoxia da sua religião dentro dessas lacunas para preencher o texto a seu modo. Ou seja, a Bíblia é o que a gente chamaria hoje aí de texto aberto. Ela está cheia de coisas, cheia de espaços para que você preencha enquanto lê. Ela dá essa autonomia, ela pede a participação do leitor. É um texto, para usar um termo aí da moda e moderno, dialógico, não é? É um texto que promove o diálogo entre o seu
o livro, o narrador e o leitor. Então, ele é lacunar. Um outro ponto, é um texto fragmentário. Isso decorre aí do que eu disse para vocês sobre a história do texto bíblico. Então, vocês imaginem alguém escrevendo, coletando passagens. Eu acho que na Bíblia, muito mais do que autores, nós temos o que a gente chama de redatores. É um termo mais correto, porque eles não escrevem o texto inteiro, eles coletam tradições. Então, e aí, o que você sabe sobre Jesus? Né? Eu tenho esse livro que conta a história de Jesus, mas você conhece outras histórias? E aí ele coleta e encadeia essas diferentes histórias. Mas aqui está faltando a história do nascimento de Jesus, é o caso do Evangelho de Marcos. Mas eu achei um outro livro que conta a história do nascimento de Jesus, eu vou e costuro, insiro isso, e crio uma nova versão. Tá, mas aqui no final eu conheço uma outra história, será que não dá para a gente, uma outra versão da história da morte e ressurreição, será que não dá para a gente encadeá-la? E ele vai fazendo isso e você percebe o que a gente chama de texto fragmentário. É uma colcha de retalho em alguns momentos. O que traz, primeiro, dificuldade para que você lide com a coerência desse texto, já que, segundo os padrões, os critérios estilísticos, de qualidade, né, na nossa análise de literatura hoje em dia, nós vemos esses textos como problemáticos. O seu aluno, lá do ensino médio, escrevendo como o texto bíblico, nós o corrigiríamos. Há problemas, por exemplo, dele começar a frase em terceira pessoa e terminar em primeira pessoa. Né? Aí você fala, não, tá faltando aqui, né, coerência aqui nos seus pronomes e tal. E isso é muito comum na Bíblia, mas por quê? Porque são textos de autores diferentes, de períodos diferentes. Ele coloca junto. Ele cria alguma costura, às vezes ele tenta harmonizar, e outras vezes os textos aparecem lado a lado, contam até a mesma história em duas versões diferentes, ou seja, eles não atendem aos nossos critérios de coerência, de coesão. Daí, para muitos críticos antigos, era um texto menor, um texto pobre, mal escrito. E atualmente já existe pessoas que vão dizer que não é isso que aconteceu. Eu gosto dessa leitura, claro. Vão dizer que isso é estilo, que isso é prática de leitura daquele tempo. A maneira de se escrever, que você que não entende o critério de literatura daquela época. Nós vamos voltar a esse assunto. Então, para Auerbach, onde que ele percebeu isso? Na evolução dos personagens. Porque o mesmo personagem, num capítulo, é um homem de Deus, sacrificando no templo, e daqui a pouco ele abandona tudo para seguir a voz de Deus e tal. E daqui a pouco ele é um estuprador nos capítulos seguintes, assim, ele vira um bandido, um adúltero, um assassino, e daqui a pouco ele é justo de novo, e aí... Bom, a crítica tradicional, exegética, que eu mencionei, respondia a isso muito bem, dizia, não, esse capítulo aqui pertence ao século VI a.C., traz uma versão sacerdotal do personagem, enquanto que esse outro capítulo, em que ele é mau, é uma versão de uma outra cultura, né, uma tradição eloísta, eles têm os seus nomes lá, e que foram juntados aqui por um compilador, e daí são duas versões diferentes do mesmo personagem. Fácil. A questão não é essa, a questão é, e por que alguém juntou isso, né? Por que alguém achou que isso deveria fazer sentido num conjunto? O Auerbach vai dizer, e aí eu acho que é onde ele dá a primeira sacada. Ele diz, isso aqui é proposital, e isso aqui humanizou o personagem. Porque nós somos assim, nós não somos coerentes. As pessoas não são sempre heróis, elas não são sempre vilões. Em Homero, Aquiles é Aquiles do começo ao fim, ele não muda de ideia, ele pensa igual, ele age igual, ele nem envelhece. Na Bíblia, não, uma hora o personagem é jovem, depois é velho, depois é cego, depois é forte, guerreiro, depois é justo e depois é pecador. E embora isso venha de fontes diferentes, dessa compilação, dessa fragmentariedade, isso torna o personagem mais complexo e mais próximo
da realidade do ser humano. Ok? Então, é uma sacada do Auerbach, que um outro autor, Robert Alter, depois eu vou mencionar, vou tratar dele, tratou de desenvolver essa hipótese e mostrar a sua aplicabilidade. Mais aqui. Bom, do capítulo 2 do Auerbach, que eu não menciono, eu não compartilhei com vocês, ele volta a tratar, aí sim, daquela mesma narrativa que eu mencionei, de Pedro negando Jesus. Ele fala daquela cena e ele percebe uma coisa que era única na literatura antiga. A Bíblia, pela primeira vez, permite que personagens populares, marginais, gente pobre, analfabeta, um pescador que vem lá da Galileia, de Cafarnaum, né, onde não tinha nada, para falar a verdade. Esse personagem é digno de ser o protagonista de uma narrativa. Isso nunca aconteceu. Homero é um diálogo, uma guerra entre reis. São só reis, são assembleias de reis e deuses. Não é? E é o homem sábio, é o homem valente, é o homem rico. Esses são os personagens das narrativas clássicas, antigas. A Bíblia, pela primeira vez, segundo Auerbach, vai eleger personagens marginais. O escravo começa a aparecer nas histórias. O ponto de vista do pescador, do artesão, do camponês, essa turma aí de servos, de soldados, e gente pobre e marginal, pela primeira vez, vai ter espaço na literatura. Isso, para ele, foi uma revolução, e talvez isso tenha muito a ver com o sucesso da literatura cristã, né, porque era uma linguagem mais popular. É um texto feito por pessoas mais marginais e para pessoas mais marginais, marginalizadas. Diferente dos textos mais antigos. E, por último, um dos pontos mais interessantes, ele trabalha a questão retórica, e vai dizer que Auerbach vai dizer que o narrador bíblico tem uma peculiaridade que faz com que a Bíblia também tenha uma influência grande sobre o leitor. E aí, estamos inaugurando os estudos da recepção da Bíblia. Ele diz, a Bíblia ela é mais influente, ela é mais impactante sobre um leitor. E isso não se deve simplesmente pelo seu caráter divino. Claro, isso nós também dizemos, né? A influência das mediações lá no processo de publicação, de edição, de diagramação, de criação de capa, distribuição do livro na religião, ok. Na cultura em geral. Isso tudo torna o texto diferente. Muita gente nunca leu, mas respeita como palavra de Deus, aquela coisa. Mas o texto em si, a narrativa em si, já tem características que a tornam mais persuasiva. E Auerbach usa palavras fortes. Ele diz, a Bíblia é um livro tirânico. Por quê? Ele te coloca contra a parede e diz, converta-se. O que eu digo é a verdade. A sua pretensão de verdade é muito grande, entende? A Bíblia, mesmo que os autores entre si, os livros entre si se contradigam e tal, cada um deles tem certeza da verdade. Sabe do que está falando e conhece qual é a vontade de Deus. E descreve, e coloca, abre aspas e cita Deus falando para você. Mesmo que Deus diga coisas diferentes entre um livro e outro. Então, ela tem uma pretensão de verdade enorme, ela coloca o leitor contra a parede e pede que ele responda a esse leitor. Você tem que ter muita decisão, muita força de vontade para dizer assim, não aceito. Né? Você tem que responder. Não é um livro que você usa para se entreter. Acho que ele usa esse conceito também, essa maneira de interpretar. Ele fala, não é de modo nenhum um texto para se entreter. Não é de modo nenhum um texto para passar tempo. Não é simplesmente um texto para transmitir cultura e não. O tempo todo ele quer que você mude, que você aceite os seus valores, a sua axiologia, né, as suas ideologias, os seus conceitos e valores de mundo, o seu modelo de mundo. Quer que você entenda todas as coisas a partir dos seus critérios. E ele coloca isso de maneira muito enfática, e quando ele quer que uma coisa seja vista como verdade, ele usa esse recurso do personagem Deus. Ele
abre aspas, a gente coloca as aspas, porque a linguagem antiga não tinha aspas, né? Mas, digamos assim, ele abre aspas e aí Deus mesmo fala para você o que ele quer. É um recurso narrativo isso. E o que torna a Bíblia, portanto, um livro muito impactante e, como diz o Auerbach, tirânico. Um livro difícil de você negar e recusar, e você não faz uma leitura muito inocente, né? Você tem sempre que ler pensando e respondendo, isso eu aceito, isso eu não aceito, e por que aceito ou não aceito, isso eu aplico na minha vida, isso eu acho que você está errado, você tem que ter atitude, né? Senão você se converte a cada capítulo, essa é a verdade, né? E aí o problema vai ser outro, né? Quando você muda de testamento e os imperativos mudam. Você já estava quase se circuncidando e guardando o sábado, e aí o texto diz, não precisa mais, né? Você já ia sacrificar um animal, porque ele argumentou tanto a favor do sacrifício, e aí você tem que dizer, não vou mais matar animal, porque Deus agora não quer mais sacrifícios, quer que a gente destrua, abandone o templo. Então, ele tem imperativos diferentes, divergentes, mas todos enfáticos. Bom, essas características, então, vão se repetir. Essa é a hipótese do Auerbach, essa é a ideia dele. Essas características vão influenciar a literatura ocidental. As de Homero também. Sua maneira de narrar, de criar a poesia e criar os conflitos, os personagens e os deuses, também vai influenciar um grande número de autores daí para frente. De modo que qualquer outra coisa que você lê, qualquer outro grande clássico, você vai encontrar reminiscências, né? Traços, que vão te lembrar ou a Bíblia, ou Homero, ou os dois. Então você vai ler o Virgílio e vai perceber o quanto Homero está presente, aí você vai ler o Dante Alighieri e vai falar quanto a Bíblia está presente, e daí por diante. Você nunca mais vai se livrar da influência dessas duas obras. De modo que, para a crítica literária, conhecê-las é o primeiro passo. Tornar-se minimamente conhecedor das suas características narrativas e poéticas e de seus personagens é o primeiro passo para que você leia bem 95% das outras literaturas. Ok. Esta é a ideia de Auerbach, essas são as suas sugestões, e do meu ponto de vista são geniais, são sacadas muito boas, e até hoje a gente tenta aplicar e desenvolver e discuti-las. E você pode concordar ou discordar, mas de fato, eu acho que o cara que nem era um especialista nisso, fazer uma leitura e tirar todas essas conclusões, é um leitor que eu admiro, é o tipo de leitor atento, é um tipo de crítico literário muito perspicaz, de fato. Né? Veja, o problema da crítica literária é você continuar a ler o resto do livro, né? Porque quando ele vai falar de um texto que você não conhece, não tem muita intimidade, sempre é difícil de continuar lendo, né? Você aproveita muito bem quando ele está criticando, comentando um texto que você conhece. Esse é o problema de um texto grande de crítica literária, porque nem tudo que ele comenta você conhece. Então, você não consegue aproveitar com a mesma riqueza, né? Mas faz parte. Ok? Então, de modo que eu não li o texto todo, li algumas coisas, alguns capítulos, e é isso. Portanto, uma grande dica de leitura é esse primeiro capítulo do Auerbach, que eu acho que quando eu li pela primeira vez achei bastante difícil, mas eu já li umas 3 vezes, de modo que tenho certa intimidade. Para a gente agora terminar fazendo uma rápida aplicação, eu vou ler um trecho do meu livro. Compartilhei hoje A Teologia das Origens, Ensaio sobre o Gênesis. Bom, por que eu vou ler? Porque eu acho que esse trecho é inaugural do meu livro, ele tem a aplicação desse texto do Auerbach, desses conceitos na leitura, e é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui. Tá aí a capa do livro. Não é exatamente uma versão digital, né? Eu simplesmente coloquei a capa do livro no original, no Word, e compartilhei com vocês. Veja o nome.
a teologia das origens. Não é teologia, é uma negação da teologia. Eu digo que não se faz teologia, né? Mas as origens, porque nós estamos trabalhando Gênesis, são reflexões bastante livres. Veja a brincadeira que eu comentei isso com vocês. Olha como o editor aqui, o meu editor criou a capa e ele brincou com as cores, criando o duplo sentido, né? Você não sabe se isso aqui é um artigo ou se faz parte da palavra, se é uma coisa só, a teologia ou é a teologia. E isso foi criado não por mim como autor, para mim era assim, ó, a teologia das origens, uma coisa só. Mas ele criou esse sentido dúbio, né, que você só vai entender enquanto lê o livro, né? Bom, eu separei alguns trechos do capítulo 1 aqui, ó, Gênesis, os princípios, e o problema do livro é o seguinte, eu vou ler o que eu grifei. Eu começo comentando, eu vou comentar nesse livro os primeiros 4 capítulos de Gênesis, fazendo uma crítica que eu chamo de crítica ateológica. Eu vou tentar mostrar que aquela laconicidade permite tantas leituras, que a pretensão da leitura dogmática, que quer fechar o sentido e quer dizer, olha, a partir da Bíblia a gente entende que Deus é isso, ela, na verdade, está ignorando muitas outras possibilidades de leitura. Né? Ela quer fechar o sentido, quer achar a leitura final, quer acabar com o diálogo, e eu tento negar isso na minha maneira de ler. Então, a primeira pergunta é, olha lá, na mencionada leitura da Bíblia, certo, encontrei, logo entre as primeiras palavras, um enigmático princípio. Chamou-me a reflexão, e com forte voz, esse código cronológico impreciso que inaugura o grande livro. Porque em todas as Bíblias o que se diz é, com poucas variações, no princípio criou Deus. Tá, mas esse é o princípio de quê? É o princípio de tudo? O princípio do tempo, da matéria, do movimento? Bom, o livro não oferece boas respostas. Só se pode dizer com alguma segurança que não é o princípio de Deus, já que ele é o Criador, tá certo? Bom, eu quis mostrar aqui que eu já começo refletindo sobre um termo que, no princípio, e esse princípio não é muito claro para nós, princípio de quê? E existem centenas de páginas discutindo de que princípio seria esse. Vou agora chegar nas aplicações dos conceitos teóricos extraídos do Auerbach. Na leitura bíblica, as primeiras palavras já nos mostram, as respostas fáceis são exceções. Acostumemo-nos para ler a Bíblia apropriadamente com seu peculiar laconismo, com a sua desconcertante incompletude, com o seu estilo conciso, direto e autoritário. Agora vocês já sabem quem é que está no subconsciente aqui falando, é o Auerbach. Né? Será assim o tempo todo. Os autores bíblicos dizem o que têm a dizer e o resto é por conta do leitor que, em não raras ocasiões, se encontrará tateando no escuro. Para aqueles de seu tempo, destinatários originais, supunha-se que parte dessas lacunas seriam convenientemente preenchidas por saberes comuns, cotidianos, presentes na cultura, saberes interdiscursivos. Mas para nós, tão distantes espacial e temporalmente de qualquer dos leitores virtuais para os quais tais textos foram compostos, muitas dúvidas persistirão e não cederão mesmo diante das mais pesadas armas da decifração humana. E aí uma brincadeira, ó. As pesquisas podem ajudar, né? História de Israel, arqueologia da Terra Santa, sociologia do mundo bíblico, comentários e mais comentários. Métodos interpretativos diversos ampliam o alcance da visão. Crítica histórica, crítica estruturalista, crítica narrativa, semiótica discursiva. Bom, entretanto, algumas dessas lacunas, certas encruzilhadas interpretativas e alguns mistérios filológicos seguirão insuperáveis. Desde o princípio, este livro, se lido com atenção, anuncia o fracasso das pretensões dogmáticas que nele querem encontrar fundamento. Esse é a minha tese, a minha defesa aí. Então, o que fazer se abrimos um trabalho de leitura bíblica constatando que não encontraremos a verdadeira leitura, a interpretação correta, os sentidos inequívocos ou as intenções autorais? Usemos o que temos, a imaginação, e não é pouca coisa.
Acrescento desde já uma instrução aparentemente banal, que, todavia, é fundamental para lidar livremente com um patrimônio cultural e religioso tão gasto quanto a Bíblia. Empreguemos a imaginação sem culpa, sem medo de incorrer em pecados e acabar no inferno, sem o temor de criar heresias e sermos excomungados, pois exatamente estes espaços de sentidos incertos, às vezes indomáveis, são eles que tornam a Bíblia um livro relevante para cada nova geração. Todo crítico literário ou exegeta deve saber que a inconclusividade é o sustentáculo de sua profissão e o combustível que mantém viva uma obra. Claro, né? Se a interpretação for encontrada, nós vamos nos tornar apenas repetidores daquele velho intérprete. Mas a Bíblia não permite que fechemos a discussão em torno de tantos e tantos textos, o que permite que novos críticos e exegetas surjam, trazendo novas leituras, novas aplicações, novos usos, e isso, de certa maneira, mantém o livro vivo. Isso é o que colabora com a longevidade de um texto. Não é? Terminando. Os heréticos de todas as gerações, bons e maus leitores, foram sempre livres leitores, intérpretes autônomos, recriadores das narrativas sagradas, biblistas razoavelmente emancipados das algemas eclesiásticas. Se hoje as fogueiras dos defensores de verdade se apagaram e atenuado está o ímpeto intolerante dos canonizadores, aproveitemos a ocasião, rompamos, ainda que tardiamente, com a enrijecida tradição da leitura bíblica e criemos urgentemente nossas boas heresias. Um termo que eu adoro, dos canonizadores, aqui eu me lembrei. A gente não canoniza apenas o texto, a gente canoniza a interpretação também. Há certas maneiras de ler que são canônicas, com relação ao Gênesis, que é o nosso assunto aqui. Por exemplo, as pessoas leem serpente e falam, não, a serpente é Satanás, embora o texto nunca tenha dito. Isso é uma interpretação canonizada. E é difícil você imaginar que aquele personagem talvez não seja quem te disseram que é. Só um exemplo assim, né? Por último parágrafo. Eis meu imperativo exegético para o Gênesis. Encontremos o nosso princípio. Descobramos o princípio de uma leitura pessoal, independente, autônoma, descompromissada, despretensiosa, intuitiva. O princípio de uma arte exegética criativa. Beleza. Vou ler a outra parte em outro momento, capítulo 2. Selecionei apenas alguns fragmentos para mostrar o que eu tenho produzido. Então, esse é o meu tipo de leitura, ok? Eu aplico conceitos teóricos, estão ali. O Auerbach, portanto, é base da minha reflexão, não é o único, claro, vocês conhecerão outros ao longo do nosso curso, do nosso mini curso. Mas, verão que eu aplico esses conceitos e desafio, porque eu gosto justamente de mostrar essa flexibilidade da leitura. Fiz um exercício com vocês na primeira aula, repito agora, mostrando que eu tento pegar, então, Gênesis capítulos 1 a 4 e proponho uma leitura totalmente inversa, em que os valores que a gente aplica aos personagens são completamente invertidos. E tento mostrar que essa leitura funciona, ela é coerente, não é forçar a barra, como diz o Humberto Eco, uma superinterpretação em que você empurra sentidos, né, força o texto a dizer o que você quer. Não se trata disso. Trata-se de aproveitar o que o próprio texto, os lugares em que o próprio texto deixa você imaginar e participar. Então, fugindo do que eu chamei ali de interpretação canonizada. E isso, claro, é um exercício criativo, é um exercício de novas interpretações que não tem pretensão de encontrar a verdade. Essa é a minha leitura e provavelmente daqui 10 anos, se eu fizer uma nova leitura do mesmo texto, talvez eu encontre coisas novas, né? Porque eu não estou jurando que achei a verdade agora. Estou apenas propondo. E essa reflexão, ela é enriquecedora desse ponto de vista literário. Portanto, é ler a Bíblia como literatura. E eu chamei de ateologia, porque eu nego justamente essa leitura dogmatizante, que você lê e fala,
Olha só o que diz esse versículo. Então, Deus é isso. Deus quer isso de você, e você é pecador e eu sou santo, porque é assim que se faz, não é? A pessoa, geralmente, ela lê em seu favor, claro, aquilo que ela já faz é certo, é mandamento correto. O que o outro faz, geralmente, é mais fácil dizer que é pecado, né? Então, de certa maneira, a gente faz uma crítica também às abordagens religiosas que são, de certa maneira, controladoras do texto, né? Tentam controlar e dominar o texto e usá-lo em seu favor. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. O Auerbach e uma aplicação aí na minha introdução, né? O primeiro capítulo do texto. Brinquei ali simplesmente com a não conclusividade do princípio que aparece no primeiro versículo da Bíblia. E depois eu mostro outras partes, sempre dando ênfase nessas questões teóricas. Espero que vocês gostem. Quem tiver a curiosidade, então, pode ler a seguir aí os textos que eu separei aí do meu livro, né? Depois eu compartilho com vocês como eu posso distribuir o livro para vocês, porque vocês não vão achar muito fácil isso daí. Foi lançado agora, em épocas de pandemia, em 2020, de modo que eu não consegui distribuí-lo decentemente. Como só temos versão impressa, eu nem sei como a editora está vendendo isso. E fora a editora, eu distribuo para as pessoas que conheço, né, e está anunciado por aí. Depois eu compartilho para aqueles que têm o interesse, ok? Bom, é isso para a aula de hoje. Sugiro, então, que nós encerremos a nossa gravação, enquanto eu converso aqui rapidinho, 5 minutos, a partir de uma outra pergunta que vocês queiram apontar, separar aí. Não sei se o Gabriel andou acompanhando, quer me repassar alguma pergunta, ou se eu escolho aqui, assim, ao acaso. A pergunta do Carlos sobre a dialogicidade dos textos. Está relacionado com a finalidade ou... eu acho que as duas coisas, ou se é uma questão de estilo, né? Acho que as duas coisas. Os judeus aprenderam a escrever em nome de Deus. E é difícil você ter um personagem chamado Deus, né? Porque, de certa maneira, você não tem muito espaço para reflexão. Você tem que dizer, na boca de Deus, você como contador de história, aquilo que te parece mais inequívoco, né? Mais certo, mais verdadeiro, você faz afirmações. Ok, o Gabriel está dizendo que as perguntas fossem feitas no final. Você não pode colocar aquilo que se tem dúvida, aquilo que está em debate na comunidade. Então, eles afirmam em nome de Deus, e aí o texto vai se tornando cada vez mais impositivo, não é? Eu acho que as duas coisas são verdade. Ele tem a intencionalidade de ser um texto religioso, ele nunca foi escrito para ser lido, assim, em casa, não. É um texto para assembleias de sábado, para judeus ouvirem e se converterem, e controlarem suas vidas segundo o mandamento, entende? Então, é um texto que tem uma finalidade, sim. Não todos. Lá nos escritos você tem alguma poesia, tem um texto erótico que foi parar na Bíblia, chamado Cântico dos Cânticos. Você tem Eclesiastes, que é um texto mais filosófico, e tem alguma outra coisa que entrou na Bíblia. Mas, de modo geral, os narradores se colocam mesmo na posição de mediadores, né, entre a vontade de Deus, a palavra de Deus, e os homens, e os leitores. Eu que agradeço, então, né, para quem gostou da aula. O Almir pergunta, será que a forma pericopal que eu mencionei no começo pode refletir uma mentalidade moldada pela antiguidade material e talvez pela oralidade? Exatamente. É isso que eu queria dizer. A título de alegoria aqui, ó. Pai, conta sobre aquele dia em que José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Exato. Então, pensa assim, eles não pensam que seus livros serão textos longos, assim, né, de centenas de páginas. Eles pensam que o texto vai ser pequeno para ser lido numa reunião. Então, mesmo que eu queira a versão escrita desse texto, ele é pensado para a leitura pública. Eu não posso fazer com uma história que as pessoas vão vir 7 sábados até terminar essa narrativa. A ideia é um texto que possa ser lido de uma vez, ou um cântico que possa ser lido e memorizado, e cantado, né? E assim
por diante. Então, eu acho que a história da materialidade, dos suportes que existiam, influenciou a maneira de escrever, e eles continuaram com essa prática por bastante tempo. Só depois é que vai surgir textos mais longos, né? Principalmente já dos comentaristas, dos pais da igreja do século II para frente, é que já o códice se torna popular e eles começam a escrever obras diferentes, até por influência porque o Platão, por exemplo, vai influenciar demais os pais da igreja, né? Santo Agostinho, que escreve textos imensos, é um neoplatonista. Então, ele não conhece só a Bíblia, ele conhece outros textos, e aí isso influencia a sua maneira também de escrever. E já não é judeu, né? A opinião aqui sobre o Karl Barth, desculpa, falei errado, o Bultmann, eu não sou um grande conhecedor, né, do Bultmann, mas eu acho que é um projeto que diz bem respeito daquilo que surgiu antes da leitura da Bíblia como literatura. Porque é um tipo de trabalho que tenta desmitologizar a Bíblia, é um crítico maravilhoso, é um cara super culto, em termos de análise de estrutura, de gênero, ele é excelente. Mas o objetivo final do seu trabalho parte de um preconceito, que é aquele que eu disse, você tem coisas que são mais verdades que outras dentro do mesmo texto, então você consegue separar pedaços dentro do mesmo que são, digamos, mais sagrados que outras. Não, isso aqui é mitologia, como uma mitologia fosse uma coisa falsa ou menor. E aqui não, esse texto aqui acho que reflete a realidade de um camponês da Galileia, então esse texto aqui a gente lê com um ponto de vista mais histórico, por exemplo. Esse tipo de separação, ele foi abolido. Ele é criticado, ele é superado pela abordagem literária da Bíblia, que vai dizer assim, tanto faz se isso aconteceu ou não. Está tudo junto, né? Jesus, ele é o camponês da Galileia, assim como ele é o cara que nasceu da Virgem e que ressuscitou. O sobrenatural e o plausível, empírico, concreto, cotidiano, rudimentar e ordinário, tudo isso faz parte do personagem. E a gente não deve separar, porque na hora que você separa, você descaracterizou o livro. Você acabou com a literatura, você está criando outra coisa. Você está lendo pela metade, dizendo isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso é mentira, isso é verdade. Né? Na leitura da Bíblia como literatura, você vai tentar entender que existe um mundo do texto. No mundo do texto, um homem é capaz de andar sobre as águas. As leis da gravidade não operam sobre ele por um milagre. No mundo do texto, isso existe. Esse mesmo cara que ressuscita, etc. Então, não convém ficar fazendo perguntas, porque você lê um conto de fadas em que o sapo vira príncipe, tudo bem para você, que na Bíblia a gente vai aplicar o mesmo critério. Quais são as leis que regem este mundo? O mundo do texto. Né? Se essas leis são válidas fora dele ou não, é outra coisa. Eu acho que isso estava por trás daquele projeto dos críticos do começo do século XX, principalmente até metade do século XX. Né? Uma tentativa de aplicação daquilo que é plausível na Bíblia e separar aquilo que é implausível, que é ficcional. Né? E isso é muito difícil de fazer, e isso, claro, empobrece a leitura o aproveitamento do texto bíblico. Mais alguma coisa aqui só para a gente poder encerrar, tá bom? Eu não quero me alongar demais. Legal, acho que o pessoal tá agradecendo e dando boa noite, porque nós vamos encerrar por aqui. É melhor ficar com vontade de saber do que falarmos demais, atrasar a aula e cansar, não é? Então, amanhã a gente volta, eu faço mais uma leitura do meu livro, vou entrar no Robert Alter e a gente segue com o conteúdo. Espero que estejam gostando. Eu, particularmente, adoro falar sobre isso, acho que vocês perceberam. Falaria a noite toda, responderia todas as perguntas na medida do possível. Tá? Está sendo um prazer, obrigado pela presença de vocês, por este meio digital. Nos vemos, então, na próxima aula. Obrigado, viu? Podemos encerrar por hoje. Valeu, gente.